Mecânica. Acho que é mecânica ou CN, uma dessas turmas aí, olha aí. Posso tomar água? Hã? Posso tomar água? Vai lá. Pessoal, vou estar gravando essa aula aí, depois quem quiser acessar a aula vai ter também ela, tá ok? Essa aula aqui eu vou gerar um PDF depois que eu mando para o Alessandro compartilhar com as turmas também, caso vocês percam alguma anotação importante, beleza? Tá. Nós perdemos aí quase 40 minutos, mais de 40 minutos de aula aí, infelizmente problemas técnicos, mas vamos dar uma adiantada certinho, beleza? Meu nome é Ori Júnior, minha área de formação é física, sou professor de CN também, só que você só encontra comigo a partir do segundo ano, beleza? Aí, eventualmente, eu vou entrar na turma de primeiro ano, se tiver uma especificidade na minha área, tá? E vocês podem procurar fora do horário de aula também, tá com dúvida, algum exercício, alguma coisa, pode ficar à vontade, beleza? Sou técnico voz também, geralmente eu fico na escola à tarde também. Quem quiser, vou estudar um dia à tarde, pode procurar? Pode. Tranquilo, beleza? Eu tenho uma apresentação de física para fazer, estou com alguma dúvida, pode procurar para tirar essas dúvidas? Pode também. Beleza, pessoal? Assim como eu, o Alessandro, a gente fica muito fixo, não, a gente está sempre disposto a poder ajudar vocês. Todos vocês que tiverem dúvidas, a gente está aqui para isso, tá bom? Então, o assunto de vocês, por enquanto, é o começo da cinemática, que vai da parte de movimento até queda livre, né? Então, vocês já começaram a ver alguns conceitos iniciais, não foi? Sim ou não? Então, vocês viram lá a diferença entre movimento e repouso, não é? Qual que é a diferença entre movimento e repouso? Repouso é quando ele está em estado parado ou em movimento. Movimento. Vamos ver? Eu vou fazer aqui um corpo. Se encontra em movimento quando em relação a um dado referencial, a posição se altera com o tempo. Beleza? O melhor conceito de movimento é esse, tá? Ok? Por exemplo, posso falar que você está em movimento agora? Posso, aí. Você está preso à Terra, a Terra gira em torno do Sol, então em relação ao Sol você se encontra em movimento. Tudo depende do referencial, beleza? A palavra-chave para vocês é referencial, tá? Então, repouso também é o mesmo conceito. Eu vou dizer então que um corpo encontra em repouso quando em relação a um dado referencial sua posição não se altera com o tempo. Beleza? Então, ela obedece todos esses critérios aqui assim, bonitinho. Ok, pessoal? Então, a gente leva, por exemplo, a pessoa dentro de um ônibus. Ela pegou um ônibus lá, o ônibus começou a se movimentar. Ela está em movimento ou está em repouso? Depende do referencial. Por exemplo, em relação ao motorista, se ela estiver sentada, ela vai estar em repouso, porque a posição dela em relação ao motorista não se altera. Agora, em relação ao ponto onde ela está em movimento, beleza? Quando sua mãe te acordar sábado de manhã para dar faxina, falar assim, larga de preguiça, não fica parado. Você fala, não, mãe, eu estou em movimento. Beleza? Porque até a gente entrou do sol. Aí você prepara para a chinelada. Você vai ficar em movimento correndo ao redor da casa para não levar uma pedra na cabeça. Certo? Bom, já que a gente está definindo a questão de movimento e repouso, qual que é o conceito fundamental que a gente aprende de movimento? Para quem assistiu uma aula de nono ano uma vez na vida? Velocidade média. Não é? Velocidade média depende de dois fatores importantes. Você tem que conhecer o deslocamento, que é a variação do espaço, tá? E você tem que conhecer o chamado intervalo de tempo. Beleza? Então, deslocamento e intervalo de tempo. Alessandro, o pessoal aí na sua sala está conseguindo ver de boa? Ori, tá, só que tem alguns momentos que dá uma travadinha, mas assim, tá de boa, a gente tá conseguindo entender. Beleza, eu vou mandar o PDF depois, tá? Beleza. Vamos lá então. Como é que a gente tem um conceitozinho aqui?
Vamos imaginar que eu tenho um corpício deslocando ao longo da trajetória, beleza? O que é trajetória, meus bebês? Hã? Trajetória que você vai fazer. É o desenho, representação gráfica de um movimento, correto? Beleza? Então nós temos um carrinho aqui, certo? Ao longo dessa trajetória, aqui ele tem uma posição inicial, ok? Esse carrinho, o que ele vai fazer? Ele vai passar para uma posição S, ou seja, ele vai sair daqui para cá, não é? Então ele está orientado aqui, ó, de acordo com essa trajetória, certo? Beleza, o que acontece aqui? Ele tem um tempo inicial, e aqui ele tem um tempo T. Ori, por que usa a letra S para medir posição ou espaço? Você sabe? Exatamente, vem do inglês space, tá? A maioria de alguns conceitos físicos, eles vêm da primeira letra da palavra em inglês, beleza? Então vem de space. Então o que a gente tem aqui? Eu posso então que o S0 é o que eu vou chamar de posição inicial, beleza? O S é a sua posição ou posição final, beleza? T, sempre T minúsculo, tá, pessoal? É o tempo. E o nosso T0 é o chamado tempo inicial. Show? Beleza, então por definição, como é que eu consigo definir o que é velocidade, hein, gente? Velocidade média é a razão. Calma que eu vou aumentar a letra, tá? Entre o deslocamento de um corpo e o tempo gasto neste deslocamento. Então essa aqui vai ser a relação da velocidade média. Então é a razão entre o deslocamento de um corpo e o tempo gasto nesse deslocamento. Beleza? E o que será que vem a ser esse deslocamento? O deslocamento é justamente o que ele vai andar daqui, né? Dessa posiçãozinha aqui, não foi? Ficou feio. É o que ele anda aqui assim, ó. Então vai ser meu ΔS. É o deslocamento, certo? Então, para escrever essa equação da velocidade média, a equação mais básica que tem, né? Velocidade média, o que ela vai ser? ΔS sobre ΔT. Beleza? Equação pura, bonita, perfeita, maravilhosa. Salve, salve. Então, isso aqui é onde isso daqui nós vamos chamar de deslocamento, né? E isso aqui é o nosso intervalo de tempo. Show? Tá. Bom. Gente, preocupa que eu vou mandar os PDF pra vocês, tá? Dessa aula todinha. Certinho? Deixa o pau comigo, que senão a gente enrola demais se eu ficar parando vocês copiar toda hora, tá bom? Anota o mais importante, eu mando o PDF, depois vocês complementam aí a aula, certo? Vamos lá. O que você tem aqui? O que é importante você entender?
tudo aqui que você aprendeu, você tá para ter uma unidade de medida, não tem? É ou não é? Vamos lá. Qual que é a unidade padrão de medida do sistema internacional? Né, senhoras? Essa é a minha aula? Certeza? Vamos lá. Tá muito concentrado. Ninguém fica concentrado assim em física. Vamos lá. Qual que é a unidade de medida padrão que a gente usa? Isso, a nossa unidade de medida. Ela vai ser o metros por segundo. Só que, eventualmente, você também vai achar esse valor dado em quê? Quilômetros por hora, certo? E, querendo ou não, às vezes você tem uma medida que você precisa converter em outra, não tem? Assim como você tinha metro para quilômetro, quilômetro para centímetro e por aí vai, não é? Para converter, tem uma regrinha bem legal. Isso, metros por segundo para quilômetros por hora, você faz o quê? Multiplica por 3,6. Beleza? E o contrário, você faz o quê? Divide por 3,6. Isso aqui é simples, você só domina já tranquilamente, não é? Sim ou não? Quem tem dificuldade? Quem está querendo se matar já? Tranquilo. Não faz, senão eu vou ter que parar a aula e não quero ter que raspar ninguém do asfalto. Fica quieto aí. Então, 3,6. Certo? Exemplo disso, então, por exemplo, aqui, ó. Se eu tivesse lá 72 km por hora, quiser saber o seu correspondente em metros por segundo, isso, basta fazer o quê? Divide por 3,6, eu vou achar quanto? 20 metros por segundo. Pergunta: isso daqui é igual a isso? Sim ou não? Não. É. Se eu falar para você assim, eu amo você, traduz para inglês. Ah, que bonito também. É a mesma frase, só que uma dita em português e outra dita em inglês, né? Aqui é o mesmo caso. É a mesma velocidade, só que aqui ela foi lida em quilômetros por hora e aqui ela está sendo lida em metros por segundo. Beleza? Certo? Se eu tivesse, por exemplo, aqui 10 metros por segundo, quiser saber o seu correspondente em quilômetros por hora, isso, 10 vezes 3,6, teremos então 36 km por hora, certo? Então aqui, bem simplesinho. Nossa, Ori, física é tão fácil assim? Com certeza, gente. É mais fácil entender física do que o coração de uma mulher, não é não? Vamos lá. Exemplos, como é que a gente usa aqui o nosso conceito bonitinho. Imagina aqui uma trajetória. Vamos começar com simples, depois a gente complica, beleza? Tudo é simples. Vamos lá. Vamos lá. Então imagine que você tem um carrinho andando aqui assim, ó, beleza? Ele está andando por uma estrada, ok? E aí o cara chega aqui, ó, e fala, eu estou passando pelo quilômetro 300, às 14 horas e 30 minutos, beleza? E aí passar pelo quilômetro 450, às 16 horas e 00 minutos. Para que complicar? Faz por simples. Beleza? Então aqui, se eu perguntasse para você aqui, dados, conceitos, hein? Se eu conseguir escrever aqui, né? Eu acho que eu estou colocando enunciado bem
simplesinho, sem estar muito rebuscado. Só para a gente trabalhar o conceito mesmo, beleza? Então tá. Lembrando que se eu quero a velocidade média, presta atenção que isso aqui é uma dica importante. Às vezes a gente quer calcular a velocidade média e você fica tentando inventar a roda. Ah, tem que... E é multiplicação, é divisão. Velocidade média, você tem que conhecer dois conceitos fundamentais. O que é o deslocamento e o que é o tempo. Se você sabe os dois, você sabe a velocidade. Beleza? E se você faz isso todo santo dia, sem perceber. Por exemplo, quando você sai da sua casa, você tem mais ou menos uma noção da distância, lógico que tem a metragem correta, você calcula o tempo que você vai gastar dependendo do veículo que você utiliza, né? Se é a pé, se é de carro, se é de ônibus, se é de van, não é? Então, você se prepara para isso. Então, a determinação de velocidade média é o que nós chamamos de determinação de previsibilidade, ou seja, eu vou prever o tempo que eu gasto para percorrer certa distância, conhecendo a minha velocidade, não é? Se você tem um encontro, se você tem que sair, você se programa um tempo necessário para que isso aconteça, beleza? Isso é física. Só que aqui agora você aprende a colocar isso num cálculo numérico definido, para que você tenha uma compreensão maior do fenômeno, beleza? Você nem percebe, tá? Então, por exemplo, igual o cara está dirigindo essa estrada aqui. Se você fosse determinar, vamos fazer aqui a nossa solução, que não é um soluço grande, né? Nossa, piada de tio mesmo, né? Olha só. Se eu fosse, eu preciso saber quem é o deslocamento, beleza? Quanto que eu desloquei aqui, só de bater o olho, daqui para cá, pessoal? Dá para perceber claramente que eu desloquei 150 km, é ou não é? Se eu sair do quilômetro 300 para o quilômetro 450, foi 150. Ori, eu posso ter essa variação negativa? Pode, não tem nenhum problema, beleza? Eu posso estar pegando a estrada voltando, eu estou no quilômetro 450, fui para 300. Quem já viajou já viu essas plaquinhas, não viu? Ori, então pode dar um número negativo? Pode, sem problema, ok? Tá? Então eu posso ter o deslocamento de menos 150? Na boa, tranquilo, tá? Só quem não pode ser negativo? O tempo, né? Porque o seu tempo, o seu relógio vai andar para trás. Já pensou se você pudesse voltar e cancelar as cagadas que você fez? Ia ser perfeito, né? Vamos lá. Então, quanto que foi o tempo que ele gastou, pessoal? 1h 30 minutos. Só que aqui eu tenho um porém. Eu consigo 30 minutos é medida para que eu possa fazer cálculo? Não, porque eu tenho duas unidades de medida aqui. Presta atenção, eu tenho horas e tenho minutos. Então eu tenho que converter. Só que aqui a galera é muito inteligente. Fala assim, eu sou muito inteligente. Vocês não estão convencendo ninguém de jeito. Quem não ganhar vai ganhar um beijo de meu. Fala, sou muito inteligente. Isso. O que você tem aqui? 30 minutos é metade de 1h. Então eu posso escrever assim, ó, 1,5 horas. Correto? Então eu vou ter 1h30, né? Quando a gente fala assim, 1h30, na verdade, é isso que você está falando, tá? Então, se você fosse escrever sua equação da velocidade média, seria o quê? Velocidade média seria o ΔS sobre o ΔT. Show? Então, nós temos, então, que a nossa velocidade média vai ser quanto? 150 sobre 1,5, que é muito difícil, né? Extremamente difícil. Nossa velocidade média equivale, então, a 100 km por hora. Show? Terminou? Não, né? Por que eu preciso saber essa velocidade? Tem que saber ela em metros por segundo também, não preciso? Então, nós vamos calculá-la em metros por segundo. Como é que eu faço aqui, pessoal? Então, eu vou pegar essa velocidade que está aqui, 100, divide por 3,6. Quanto que vale isso? Aproximadamente 27,8 metros por segundo. Fica 27,77777. Lembra das regras de arredondamento que o Alessandro passou para vocês? Aproximação, lembra disso? Virou uma dízima aí, não é? Auri, então é por isso que a gente aprende dízima, notação científica, essas coisas? Sim. Beleza? Porque é muito importante aprender a fazer até arredondamento. Tá? Então você fez, tem os mais canseira? Tem.
Entendeu? O exercício depende da análise. O importante é você fazer essa análise corretamente. Lembra, se eu estou procurando velocidade, eu tenho que saber quem? Deslocamento e tempo. Beleza? Se eu estou procurando intervalo de tempo, eu tenho que saber velocidade e deslocamento. Então, você tem que conhecer sempre as outras duas grandezas que estão dando problema, certo? Então, logicamente que é só uma pincelada rápida, não é? E o que que a gente vai fazer agora, crianças? Vamos dar prosseguimento, né? Vamos aqui. Ori, tá ouvindo? Deixa eu ver se é ele lá ou é a gente. É ele. Ori! Se eu fosse vocês, eu aproveitava para olhar para o quadro e apreciar. Não é todo dia que vocês vão encontrar alguém bonito assim. Professor, eu vou só enxergar aqui e ela também vem melhor. Gato sem pelo?
Espera o pessoal voltar e você vai. Espera o pessoal voltar e aí você vai. Ele vai mandar pro
Olá, pessoal, voltei. Vamos lá, pessoal. Continuando aí. Vamos lá, movimento uniforme. Vamos aproveitar enquanto não cai. Crianças, bora aí. Tá. O movimento uniforme ele tem uma característica fundamental. Vamos ver, quem já apresentou o movimento uniforme aí? Alguém? Qual que é a principal característica? Velocidade, característica principal. Principal, ela possui velocidade constante. O que quer dizer uma coisa constante? É que ela não muda, não é? Permanece sempre a mesma. Por exemplo, Ori é constantemente bonito. Não é verdade? A autoestima é tudo, né? Vai lá. Segunda característica: aceleração nula. Ou seja, ele não possui aceleração. Beleza, pessoal? Então ele não tem, ele tem velocidade constante, ele possui aceleração nula. O que a aceleração faz? Altera a velocidade de um corpo. Altera tanto o seu valor quanto o seu sentido. Beleza? Tá. Então, se a gente usar esse conceito aqui, que a gente tem de velocidade média, e fizer uma análise interessante, imagina que você tem um corpício. Não fala isso. Vamos lá supor, crianças puras e inocentes. Então imagine que você tem um corpício aqui, segue o padrão que a gente falou, não foi? Ele tem uma posição inicial, uma posição final, um tempo inicial e um tempo final, certo? Só que o meu tempo inicial eu vou considerar zero, certo? Considerar zero a partir do momento que eu começo a avaliar para onde esse corpo está indo, beleza? Ao invés de, se a velocidade é constante, então ela não precisa ser média, que vai ser sempre o mesmo valor, não vai? Então, ao invés de usar o conceito de velocidade média, eu vou apenas chamar de V. Beleza? Se você for escrever a equação aqui, não é ΔS sobre ΔT? ΔS não é S menos S0? ΔT não é T menos T0? Só que esse cara aqui, eu falei que vale zero, não vale? Multiplicou cruzado, fez o que tem que fazer, você chega na seguinte equação, ó. S vai ser igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. Beleza? Então, teremos essa equaçãozinha aqui. Essa equação, ela tem um nome. Ela é chamada de função horária da posição no MRU, movimento retilíneo uniforme. Joia? Para decorar é fácil. Fala assim comigo, só sorvete. Fala, sentado sozinho vendo TV. Selminha sozinha violentou o tarado. Pronto.
Vamos ver se eu consigo adivinhar qual foi mais fácil vocês decorar, né? Ah, ainda bem. A inocência ainda se mantém, não é verdade? Vamos lá. Por gentileza, lava a mão. Olha o TikToker. Vamos lá, galerinha. Fala, Fê. Oitavo ano do lado de lá, se não me engano, eu acho que é a terceira sala de lá para cá. Da última sala lá, última sala. Ah, esse deve estar lá no auditório. Tá. Horária. Quando eu fui na sala da... Isso. Então temos a função horária da posição, serve para muita coisa. Gente, vamos supor, eu acredito, eu tenho fé nisso, que vocês viram matemática recentemente, né? Vocês sabem que toda função produz um gráfico, não produz? É ou não é? Vamos fingir, vamos ter fé. Quem tem fé? Todo mundo, confia. Confia, né? Toda função tem um gráfico. Lembra quando vocês usaram a função que era escrito assim, ó, f de x é igual a ax mais b? Sim ou não? Essa aqui é uma função do primeiro grau, certo? Função do primeiro grau. Por que ela recebe o nome de função do primeiro grau? Porque o termo dela não tem expoente. Aliás, tem, é 1. Beleza? Então você considera que é do primeiro grau porque o termo é 1. Se o expoente fosse 2, né, o celular? Tá entendendo tudo, hein, mano? Certeza? Explica pra mim. Vamos lá. Então, essa aqui também é uma função do primeiro grau. Aonde você vai ter o seguinte aqui, ó. S é igual ao nosso S0 mais VT. Certo? Onde os termos incógnitos para mim vão ser a posição e vão ser o tempo. Lembra quando eu falei da previsibilidade? Eu consigo determinar aonde o meu corpo vai se encontrar se eu conheço o tempo e a posição inicial dele, a sua velocidade. Bom dia. Certo? Então, se eu conheço esses valores, eu consigo determinar onde o meu corpo vai estar. Certo? Então, como toda função, ela tem um gráfico. O gráfico de função primeiro grau é sempre uma reta, não é? Sim ou não, galera? Sim, né? Lembrando que o que acontece? Em vez de usar x e y, esse aqui vai ser o eixo da posição e esse aqui vai ser o eixo do tempo. Beleza? Eu tenho dois tipos de gráfico. Primeira, eu vou ter uma reta ascendente, certo? Onde eu tenho que identificar alguns elementos importantes aqui. Que elementos são esses? Quando ele corta o eixo nessa posição, isso aqui corresponde à posição inicial. Beleza? Então corresponde à posição. Segundo, se essa reta ela é ascendente, ou seja, se ela está subindo, o que acontece? Eu vou ter uma velocidade maior do que zero, que seja uma velocidade positiva. Beleza? Terceiro, e não menos importante, a minha noção de linha reta sem uma régua é zero mesmo. Aqui eu não vou ter um triângulo, não é? Eu tenho aqui, ó, um ângulo θ, não tem? Θ quer dizer que vale qualquer ângulo, tá? Antes que alguém pergunte. Se eu calcular a tangente desse ângulo, ele equivale à minha velocidade, sabia disso? É porque é um triângulo aqui, não é? É ou não é? Tangente, o que ela vai ser? Coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. Ah, eu não lembro o que é isso, não. Isso aqui, meus bebês, é o cateto oposto, beleza? E isso daqui vai ser quem? O cateto adjacente, certo? E aqui eu tenho a posição. Então, eu tenho que aprender a identificar esses elementos de um gráfico, certo? Outra coisa importante, olha só. Eu falei da reta ascendente. E se a reta for descendente?
vai ser menor de 0. Opa. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Vai fazer isso aqui, não vai? Sim ou não? Lembra que eu tenho aqui posição e tempo, né? Minha posição inicial vai estar aqui. E nesse caso aqui, minha reta eu tenho uma velocidade negativa. E continuo obedecendo os mesmos conceitos que a gente acabou de falar. Beleza? Bom, esse aqui é o gráfico da posição. Eu tenho um outro gráfico? Tem. Agora vocês prestem atenção que esse gráfico vai salvar vocês no Enem. Tá? Presta atenção. Quem vai fazer Enem aqui um dia? Você tem fé, né? O importante é manter a fé. Tá? Vai lá, velho. Vai. O que acontece? No caso do movimento uniforme, esse gráfico te dá uma reta paralela ao eixo do tempo. Lembra que eu estou falando de um gráfico da velocidade. Então aqui é velocidade. Só que o conceito que eu passo para vocês agora serve tanto se a velocidade for de movimento uniforme ou for movimento uniformemente variado. Beleza? Uma coisa que vocês vão decorar aqui achando bom, lindo, perfeito, maravilhoso. Porque física é lindo, perfeito e maravilhoso. Não. Na aceleração do uniformemente variado, mas aí vai aumentando. A velocidade, né? Com o tempo vai aumentando. Mas quando é paralelo assim, Quando está paralelo assim, quer dizer que a velocidade aqui está constante. Tá? Nesse caso aqui, ela está constante. Eu poderia, no caso aqui, velocidade constante. Mas o que eu vou ensinar para vocês aqui serve, tanto faz se o movimento é com velocidade constante ou não. Beleza? O que acontece aqui, bebês? Vamos supor que eu tenho uma variação, a velocidade não está mudando, mas o tempo está mudando. Eu tenho aqui uma... Nossa! Exagero. Vamos lá. Eu tenho aqui um T1 e aqui eu tenho um tempo 2, beleza? Se você pegar essa figura aqui, bonitinha, que você conhece. Tarará. Vamos lá. Se você pegar aqui assim, ó. Aqui dentro eu vou ter o deslocamento, ou seja, nesse caso aqui, ΔS, ele é numericamente igual, eu digo que ele é numericamente igual à área da figura. Beleza? Porém, eu vou ter que lembrar aqueles cálculos de área, a área do quadrado, a área do triângulo. Vai. Infelizmente. Vamos lá. Beleza? Então, se você calculou a área, você tem o deslocamento. Serve de grande valia, porque às vezes o cara te dá um gráfico lá, você vai calcular pelos meios de cálculo normal, você faz uma conta imensa. Bateu o olho do gráfico, conhece a área, acha o deslocamento, você resolve metade dos seus problemas. Beleza? Sim ou não? Sim. Vocês acreditam em mim? Sim, porque eu sou um homem e uma criatura incapaz de controlar mentira, não é verdade? falou a verdade. Vamos lá. Trago verdades para vocês. Vamos lá. Agora, classificação do movimento. Presta atenção, ó. Atenção nisso aqui, bebês. Crianças puras e inocentes. Às vezes nem tão puras, às vezes nem tão inocentes. Classificação do movimento. Presta atenção. Primeiro, quando a velocidade é positiva. Ou seja, eu estou dizendo que esse corpo ele se afasta da origem. Tá vendo? Essa é triste. Vamos lá. Quando ele afasta da origem, o que acontece? Eu tenho um movimento
que eu vou considerar progressivo. Beleza? Progressivo. Segundo, quando a velocidade é negativa. Ou seja, ele aproxima da origem. Isso considerando o seguinte, pessoal, eixo positivo, tá? Tranquilo? Botando aqui eixo positivo para depois não errar. Quando vocês verem vetores, você vai entender isso aqui mais claramente. Vamos lá. Eu diria que eu tenho movimento. Tenho movimento retrógrado. Beleza? Então eu tenho o chamado movimento retrógrado. Certo? Então isso aqui, ó, temos o gráfico, temos a equação, que a gente não vai esquecer. A equação quebra muito galho. Show de bola? Show de bola. Vamos fazer um exemplo difícil agora? Tudo na vida tem que ter uma... Não. Já falei para vocês que é mais difícil entender coração de uma mulher do que física. Vai lá. Esse é mais difícil? Quê? Esse é mais difícil? A física é fácil, né, velho? E como isso afeta o Grêmio? É? Pensou se é palmeirense? Não. Isso é o quê? Graças a Deus, eu sou flamenguista. Você tá fazendo aqui na escola? Eu sou corintiano. Vamos lá. Vamos supor o seguinte, criança. Vamos começar com um simplesinho mesmo. Senão começa a choradeira, né? Eu já falei, cara. Eu tenho um caminhão, por que você tem que ser igual? Meu carrinho ficou feio. Faz um caminhão. Vou fazer um fosquinho. E é o carro de Vamos supor que você tem um carro que tem uma velocidade de 20 metros por segundo. Beleza? Vamos supor que esse carro está na estrada no quilômetro, na posição 100 quilômetros. Beleza? E aqui a gente tem... Ó, tem uma casinha que se encontra... Ó, e se encontra aqui a 400 quilômetros da posição dele. Beleza? Certo? E aí eu faço uma pergunta para você. Ó, quanto tempo que ele gasta para chegar até aqui? Primeiramente a gente converte a velocidade para Quem falou? Muito bem, por quê? No caso, quando vai passar o inverso, tem que dividir. Então, Não, na verdade, porque todas as medidas estão aqui em quilômetros, e aqui está em metros por segundo. Você só pode fazer cálculo se as unidades de medidas forem coerentes uma com a outra, beleza? Então, primeiro passo, bem lembrado, multiplicamos por 3,6, vale quanto isso aqui? Quilômetros por hora, não é? Então tá. Se eu fosse usar a equação do movimento, eu posso colocar então, posição é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo, não é? Então, se eu colocar aqui, qual a posição que eu quero ocupar? Hein? 400? Será que é? Presta atenção. Olha só. Eu tenho que andar 400 km, beleza? Eu estou na posição 100. Qual que vai ser a posição desse cara aqui? 500. Ah, então a posição dele na trajetória é 500. Você viu o peguinho aí? Você tem que pensar. Então eu tenho que estar na posição 500, certo? Partindo da posição 100,
com uma velocidade de 72 vezes o tempo. Pronto, resolveu. Matemática simples, passa para cá dividindo, não é? Subtraindo, 500 menos 100, 72 vezes o tempo. 400 é igual a 72t, ou seja, t é igual a quanto? Quem trouxe calculadora aí? Faz para mim. Qual o celular? Aproximadamente 5,5. Então teremos 5,5. É uma dízima periódica, né? Indica uma setinha em cima. Horas. Se ele manter aquela velocidade constante, ele chega nisso. Beleza, pessoal? Bem simples, né? É logicamente que tem equações mais complicadas. Depois o Alessandro, vou passar uma lista para vocês hoje, para vocês começarem a brincar já. Depois vocês anotem as dúvidas que eu vou gravar um videozinho e colocar no YouTube de resolução desses exercícios para vocês, tá? Mas só depois vocês tentarem realmente fazer. Vamos lá. Então esse aqui é o conceito de movimento uniforme, né? E aí a gente tem o outro mais legal ainda, qual que é? Movimento uniformemente variado. Vamos lá. Uniformemente variado. Principais características. Vamos lá. Primeira. Aceleração constante e diferente de zero. Certo? Se for nula, cai para o movimento uniforme. Tem aceleração? Uniformemente variado, beleza? O que acontece aqui? Qual a outra característica? Velocidade variável. Justamente o que ela vai fazer. A aceleração ela tem função principal de mudar a velocidade de um corpo. Beleza? Então, sofreu mudança de velocidade, tem movimento uniformemente variável. Show? Isso que eu falo pra vocês, isso aqui é lindo mesmo, né? Vamos lá, então. Bom dia, galera do mês. Quer um beijinho pra você acordar? Certeza? Cala a boca, o senhor também. Olha, senhores, tá louco? Tenta não pegar no violão do outro lá dentro. É ripio. É ripio que fala. Vamos lá. Continuando, o que nós teremos então, meus amores? Princesas e princesas. Vamos lá. Você tem que ficar um pouquinho mais bonito para virar o sapo, relaxa. Vamos lá. O que nós teremos aqui, crianças e aí, TikToker? É porque o Vasco e o Cruzeiro é Fala, garoto. Primeiro eletro. Então, o que nós teremos aqui, meus amores? Prestem atenção. Vamos imaginar o mesmo aqui, aquela questão da trajetória. Beleza? Então, nós teremos aqui o nosso famoso carrinho, né? Ele possui agora uma velocidade inicial. Beleza? É verdade. Calma, Daniel.
Perdeu uma rodinha aqui. Ele passou a ter uma velocidade V, certo? Mesmo conceito, isso no intervalo de tempo, não é? Do mesmo jeito que você calculou a velocidade média, a gente tem aqui o que a gente chama de aceleração média, não tem? Aceleração média. O que é aceleração média? Variação da velocidade de um corpo pela variação do tempo. Beleza? Então, se eu medir a variação da velocidade e tenho o tempo que isso aconteceu, eu tenho a aceleração média. Só que a gente está considerando a aceleração constante, não tá? Então, eu vou colocar aqui, aceleração. Nossa. Vai lá, velho. Então, a nossa aceleração vai ser igual velocidade final menos velocidade inicial sobre o tempo final, tempo inicial. Vou considerar esse tempo aqui igual a zero também. Beleza? Se você multiplicar cruzado aqui e mexer o doce, você vai achar na equação V é igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Nossa, é muito parecido com aquela equação anterior? Parece. Só que aqui agora nós temos quem? Velocidade variável, certo? Esse daqui recebe o nome de função horária da velocidade, tá? Função horária da velocidade do movimento uniformemente variado. Beleza? Então, essa daqui é a nossa função horária da velocidade. Show! Para decorar é assim, fala assim comigo. Vovô e vovó ainda trabalha. Vamos lá. Onde vê? Eu lembrei do negócio, que eu vou falar que me levaram. E não levou. Nossa, que pesado! É pra você ver que nem seu avô acredita em você, hein? Velocidade inicial. Não vai embora, moço. Olha só. A aceleração. Depois dessa, ele tá fazendo aqui. E T. Tempo. Certinho? Mesmo jeitinho, função horária tem que ter gráfico, tem. Muito parecido com o gráfico anterior. Beleza? Não, gente, fácil né? Não, né? Se fosse fácil, estava todo mundo querendo fazer física. Velocidade, tempo. De novo, mesma regrinha. Reta ascendente. O que você tem aqui? A aceleração positiva. Cortou o eixo aqui, nesse ponto. O que ele é? Velocidade inicial. Calculou o ângulo aqui. Vai te dar quem? É igual a aceleração. Beleza? Reta negativa, descendo. Velocidade negativa, certo? Pelo amor de Deus, cuidado com isso aqui, que isso aqui é peguinha do Enem, viu? Você vai fazer análise. Porque as pessoas ficam achando que física é fazer só cálculo, não é? Tem interpretação. Muita interpretação. Então aqui eu tenho o quê? Aceleração negativa, certo? Vamos lá. Uma observação importante. Você lembra que você classificou o movimento ali entre progressivo e retrógrado? Sim. Aqui a gente vai classificar o movimento também de acordo com a velocidade, tá? Só que por um movimento uniformemente variado.
Vamos lá. Como é que a gente vai classificar esse movimento? Primeiro, vamos lá. Se a velocidade... Quê? Ori Batista Júnior. Se a velocidade e aceleração, presta atenção nisso aqui agora, porque classificar você tem que conhecer os dois, beleza? Tem mesmo sinal. Cuidado com isso aqui, ó. A gente tem uma maneira de achar só quando tem aceleração positiva que vai ser, mesmo sinal. O que acontece? Ou seja, aceleração positiva e velocidade positiva. O que acontece? Você tem o que eu chamo de movimento acelerado, beleza? Se a aceleração for negativa e a velocidade também for negativa, eu tenho o que eu chamo de movimento acelerado. Uai, Uri, também acelerado? É. A única obrigação para ele ser acelerado é que as duas têm que ter o mesmo sinal, beleza? Ou as duas estão positivas, ou as duas... Fala, querido. Antes de você continuar, os meninos aqui ficou em dúvida, e eu também. Essa informação que você colocou debaixo de aceleração maior que zero positiva, esse é tangente que você escreveu? Tangente. Ah, não, beleza, então, pode continuar, obrigado. Vou refazer aqui para ficar mais elegante. Melhorou? Sim, beleza. Vamos lá. Vamos lá. Continuando aqui, meus amores. Vamos lá. O que, querido? Isso. E a aceleração tem sinal oposto. Atenção aí, pessoal. Colabora. Por exemplo, eu tenho aceleração positiva. Pode. E negativo. O que acontece? Eu tenho o que eu chamo de movimento retardado. Eu tenho aceleração negativa. Eu tenho movimento Então, quando você for classificar um movimento, eu posso ter um movimento, por exemplo, progressivo, acelerado, progressivo, retardado. Eu posso ter um movimento retrógrado, acelerado, retrógrado, retardado. Vai depender de como você vai interpretar esse movimento, entendeu? Então, eu posso muito bem chegar numa questão lá de multiplicação ativa e pedir só para você classificar. Tem cálculo? Não. Mas a pessoa fica tão preocupada em decorar que ela tem que fazer uma conta e esquece que tem aquelas nuances que são importantes você entender, beleza? Às vezes pede você calcular a velocidade e pergunta, nesse ponto, a velocidade, o corpo é acelerado ou retardado? Vai depender do comportamento da sua aceleração, tá? Então, tudo isso aí tem que ser levado em consideração. Não é só chegar e jogar lá, não. Beleza? Tá. Vamos ver aqui agora. Bom, se eu tenho sinal da... Se eu tenho aqui a questão da velocidade, ó, guarda essa velocidade, cara, vocês vão usar ela até o 3º ano. Os meninos do lado do 2º ano tem que usar ela, tem que usar tudo, beleza? Olha só. Se eu tenho função da posição do movimento uniforme, eu também terei função da posição do movimento uniformemente variado, beleza? E qual seria a nossa função da posição? Vamos pensar um pouquinho? Quem gosta de pensar? Qual que é a pergunta? Uma parábola, né? Uma exponencial. Isso.
movimento uniformemente variado. Vamos lá. Como é que a gente coloca isso aqui? Função da posição do movimento uniformemente variado, tá? Hã? Função da posição do momento uniformemente variado. Bom, o que na equação do momento uniforme só tem velocidade, agora tem que aparecer quem? O tempo e a aceleração. Boa. E como é que é o comportamento dessa função? Vai ser o seguinte, ó. S é igual a S0 mais V0t mais A que multiplica t ao quadrado dividido por 2. Meu Deus. Que? Vamos ver aqui. Então eu vou ter isso aqui. Quem que foi que apareceu agora na minha expressão? O AT ao quadrado sobre 2, beleza? Certinho? Sim. Então tá bom, então. Tem dúvidas? Não, né? Tá. E como é que... Não. Detalhe importante, meus queridos. Vamos lá. Como é que é o gráfico dessa criança, crianças? Vamos lá. Vai ser sempre uma parábola, beleza? Não, parábola. Já parábola. Logicamente que meu desenho não está ajudando muito. O que, querido? Por definição, lá na matemática, o que seria uma parábola? Parábola na matemática? Vamos lá. Espera aí, Alessandro, só fazer o desenho aqui que eu faço. O que você tem aqui? Parábola é toda equação na matemática. É toda função que é formada quando você tem uma função do segundo grau, beleza? Essa função aqui é uma função do segundo grau. Por que ela é chamada de função do segundo grau? Porque o tempo está sendo elevado ao quadrado aqui, beleza? Alguém dá um beijinho de bom dia para a criança aí, por favor? O senhor consegue fazer um resumo para mim agora da aula que eu estou dando? Hã? O senhor está achando engraçado? Eu estou aqui perdendo meu tempo para eu dormir? Eu estou dormindo. O senhor está fazendo o que então? O senhor está deitado? A escola aqui é para o senhor deitar? O senhor tem a opção de pegar uma cadeira e sentar bem aqui na frente para acompanhar a aula, ou só pode descer e pegar seu material e ir embora? O que você prefere? Ele vai embora, ele vai embora.
Vamos lá. Continuando aqui. Detalhes. Tem essa questão aqui. Se você observar a parábola aqui, o seu movimento ele vai alternar entre retrógrado e progressivo. Beleza? Porque é o seguinte, olha só. Tá vendo esse ponto de inflexão aqui na parábola? Na hora que ela vira, esse ponto aqui, o vértice da parábola, para quem estudou função de segundo grau, esse vértice da parábola, nesse ponto, é importantíssimo saber o seguinte. Aqui, a sua velocidade é igual a zero. Beleza? Aqui a sua velocidade é igual a zero. Quando eu digo que um corpo tem velocidade igual a zero, eu estou afirmando para você... Fala, Fê. É só para avisar que a partir do dia 3 é obrigatório o uso do uniforme, tá? Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Quando eu afirmo que um corpo tem velocidade igual a zero, duas situações são prováveis de acontecer. A primeira, o corpo está em repouso. A segunda, o corpo está mudando o sentido da sua velocidade. Ou seja, ele vem com a velocidade negativa, depois ele passa a ter velocidade positiva. Beleza? Então, isso vai acontecer bastante aqui para vocês observarem. Certinho? Então, quando eu olhar aqui, o que está acontecendo? Ó, o corpo está aqui. Ele vem perdendo a velocidade negativa. Desse lado de cada parábola, a velocidade é menor do que zero. Desse lado de cada parábola, a velocidade é o quê? Maior do que zero. Certo? Aprenda a analisar o gráfico desse jeito. E aí, o que acontece? Nesse caso aqui, a minha aceleração aqui, ela é positiva ou negativa? O que você acha? Não, negativo. Lado direito. Nesse gráfico aqui, ó. Não, é positivo porque ele tá pra cima. A aceleração nesse gráfico aqui, quando a barriguinha está para baixo aqui, eu tenho aceleração positiva. Beleza? Nesse caso aqui, o que acontece? Eu tenho aqui velocidade positiva, desse lado de cá do gráfico. Desse lado de cá do gráfico, eu tenho a velocidade negativa. Nesse caso, a minha aceleração ela é negativa, ou seja, está fazendo perder velocidade e passando para o negativo. Certinho? Então, se eu pegasse um gráfico, se caísse uma questão do Enem agora para analisar, fala assim, ó, de 0 a tantos segundos, o movimento é acelerado ou retardado. Então, você tem que analisar onde é que ela está positiva, onde é que ela está negativa. Beleza? É por isso que quando cai gráfico desse lá, as pessoas dão algum probleminha, porque elas têm que dar um jeito de prestar atenção nisso aqui. Show? Vamos lá, então. E a equação mais famosa para vocês vão usar ela muito também, chamada de equação de Torricelli. Qual a melhor vantagem dessa equação? Não precisa do tempo. E de onde é que surgiu essa equação de Torricelli, pessoal? Eu vou dar uma dica para vocês. Lembra do gráfico da velocidade? Lembra que agora eu tenho uma velocidade que ela é variável, não tem? Ela não é? Então eu tenho uma velocidade que ela faz isso, ó. Certo? Se eu pegar esse gráfico aqui, lembrando que aqui eu tenho V0, né? E aqui eu vou ter um V. Lembra que eu comentei com vocês aqui, ó? Quando eu tenho um gráfico da velocidade, hoje vocês estão recreio um pouco mais cedo, 9h35. Valeu. Quê?
Te amo, ele falou. Aí nós volta quando? Ele falou te amo. Olha, pra nós voltar aqui, ó, passar lá. 9 e 10. Vou repetir uma coisa para vocês. Vocês terão um recreio diferenciado hoje de amanhã por conta do carnaval, tá? Se por acaso algum de vocês aprontar lá embaixo, Vai dar uma voadeira. Como assim, diferenciado? Vou dançar só o passo. vai ter música lá, à vontade. Vamos lá. Galerinha, vamos lá. Continuando. Se você calcular o deslocamento aqui usando essa, aí fica o critério para vocês. Eu não vou fazer porque o cálculo é muito grande, mas fica aí o desafio. Você chega na equação de Torricelli. Qual que é a equação de Torricelli? V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes... Eu gosto de colocar o T, mas é delta S, tá? Certinho? Nesse caso aqui, o D está fazendo o papel do delta S. Beleza? Qual a aceleração? Vantagens. Não precisa do tempo. Dá para calcular de boa. É uma equação que vocês usam demais. Beleza? Tem que decorar. Fácil em decorar. Quer decorar? Isso aqui é velocidade final, velocidade inicial? Vou. Vi vovô mais 2 amigas dela. Ou vovô fudeu vovó mais 2 amigas dela. Vamos lá. O que acontece aqui? Então, essa equação que vocês mais vão usar. Vantagem, lembrando que é o quê? Não precisa do tempo. Beleza? Vamos ver um exemplo de Torricelli aqui. Que para mim é uma equação linda. Vamos supor que o cara está numa estrada. Decore isso aqui porque eu vou, lá no segundo ano, eu vou passar um exercício dinâmico que você precisa de Torricelli para resolver. E eu vou citar esse problema que eu ensinei vocês, viu? Vamos supor que você tem um carro que está andando com uma velocidade de 108 km por hora. Beleza? E aí, o que acontece com esse carro? Ele vê um obstáculo, certinho? Ele vai ver um obstáculo aqui assim. E ele vai evitar, ele tem que frear para evitar a parada. Correto? Tranquilo? Está 108 km por hora. Vai na distância do obstáculo. Vamos pensar aqui no assunto aí. Vamos supor que quando ele aciona os freios, tá? ABS. Os freios, assim que acionados, eles exercem uma aceleração negativa aqui no valor de 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Vou até colocar um valor maior. Vamos botar 5. A pergunta que eu te faço é... Primeira pergunta. Qual que é a distância que ele tem que percorrer para parar sem bater no muro? Beleza? Sem bater no muro. Primeira pergunta. A distância tem que parar para não bater no muro. Isso. Qual que é a distância que ele tem que acionar os freios? Beleza? Qual o momento que ele vai ter que acionar os freios? Certo? Então, primeiro aqui, ó. Primeiro tem que fazer a conversão, né? Ele tá quanto por hora? Conversão de metros por segundo. Qual a distância que ele deve percorrer para parar? Beleza? Nossa, mas minha letra tá horrível hoje. Pera aí, eu vou escrever isso aqui digitado.
metros por segundo. Você tá fazendo uma tarefa de... Você xingou? Não, eu tô usando minha internet. Não, o quê? O problema é no cabo, é? Não, não tô usando cabo, não, tô usando Wi-Fi. Tô usando tranquilo. Eu tô usando a minha internet. Ah, do seu celular? É. Deixa eu testar aqui. Não, o meu não pega cabo, não. Ah, se eu só gosto do Wi-Fi? É. Isso aqui. E a gente testa então. Tá. Olá, meninos. Duas perguntinhas para vocês. Primeira, qual o tempo, qual a distância mínima? Beleza? Segunda, qual o tempo gasta? Ah, mas você falou que não precisava do tempo. Agora não, mas vai precisar. Em algum momento da vida, não é? Sim. Concorda na vida? Sim ou não? Vocês não têm tempo para nada. Vamos lá. Solução. Bom, primeiro, já foi observado aqui que você tem que alterar a velocidade. Já está em km por hora, tem que passar metros por segundo. O que a gente faz? Dividindo por 3,6, achamos quanto? Metros por segundo. Vamos lá. Como não tem tempo aqui no primeiro caso, no primeiro momento, Torricelli. Vamos lá. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes deslocamento. O que você tem então? Quando ele chegar aqui, ó, para não bater, antes de encostar, ele tem que fazer o quê? A velocidade final dele tem que ser zero, né, gente? Se tiver velocidade, ele pula o muro ou morre. Vamos lá. O que você tem aqui? Vai ser zero. A inicial dele vale quanto? 30 ao quadrado. Não esquece de ter o quadrado da equação. Mais 2 vezes 5. Mais 2 vezes. A aceleração vale menos 5. Porque ele está desacelerando, não é? Vezes a distância. Certo? Bom. Resolver, então, teremos zero, que é igual a 30 ao quadrado, 900. Mais, menos, né? Mais com menos fica menos, não fica? 2 vezes 5, por incrível que pareça, é 10. Né? Joga para o lado de cá, você tem 10 que multiplica D é igual a 900. Ou seja, o seu D vale quanto? 900 dividido por 10. Então ele tem que andar 90 metros. 90 metros. Você fala assim, você sabe quando o cara faz aqui, tem limite de velocidade em pista, o cara faz, tem que ser certos cuidados, como é que é feito isso? Eles determinam justamente fazendo um cálculo médio do atrito que existe entre o pneu e o piso. E aí, através desse cálculo, eles conseguem determinar que a partir de que velocidade você consegue frear em segurança. Lembrando que você tem o chamado tempo de reação. Então, nunca a pessoa vê um obstáculo, ela freia ao mesmo tempo. Ela tem um tempo de reação dela dura de 1 a 5 segundos, dependendo da pessoa, dependendo se ela está utilizando se ela bebeu, se ela usou um entorpecente, tudo. Então, quando você fala distância de segurança, é para que você tenha uma velocidade para que você acione o freio com o seu tempo de reação e esse carro percorra a distância até parar. Quando fala assim, se não tem aula de direção, você tem que manter uma certa distância do carro que está na frente, é porque se você precisar parar, o seu carro tem tempo, distância suficiente para poder fazer isso, com a velocidade que se diz na via, beleza? Logicamente, quanto mais a velocidade inicial que ele tem, a partir do momento que ele aciona os freios,
mais tempo ele vai demandar para poder parar. Certo, pessoal? Assim, certo? Vamos lá. Segunda pergunta, qual o tempo gasto? Bom, como é que a gente calcula o nosso tempo gasto, meninos? Agora tem tempo, não tem? Qual é a equação da velocidade que você conhece tempo? Vovô e vovó ainda trabalha, não é? Velocidade final, 0. A inicial, 30. Mais a aceleração, que é quanto? Menos 5, porque está desacelerando. E vezes o tempo, né? Joga para cá, teremos então 5t é igual a 30. Ou seja, o nosso tempo, 30 dividido por 5. Nós teremos um tempo equivalente a quanto, bebês? 6 segundos, né? Se ninguém matou o fundamental aqui, tem uma noção mínima de tabuada, sabe que isso é 6. Por gentileza. Pode ir. Beleza, bebês? Podemos continuar? E aí nós vemos aqui que nós chamamos de queda livre. Rapidinho, só um comentário breve, que não vai dar tempo, né? Vem cá você. Você. Vem, futura ruiva. Ela é representante? Pelo menos alguém sério nessa sala. Vamos lá. Não, o Eliseu serve para Entrega para nós aí. O Eliseu serve para ser representante. O Eliseu serve para ser Eliseu. O Eliseu vai ser. Quando Eliseu pode fazer uma trilha dele aqui na escola. O Eliseu ganhou isso. Eu pensei em amanhã. Ori, sobe um pouquinho pra cima, por favor. Pessoal, rapidinho aí, silêncio. Fala, Alessandro. Ori, Hã? sobe um pouquinho pra cima, só pra eu ler o negócio ali. Tira foto. Eu mais um pouquinho. 25 questões. Estão pegando boi? Geralmente às vezes tem mais. Vai, toma. Ori, pode continuar. Pode aposentar com Não vai ter. Pessoal, vamos lá, manter o silêncio aí que tá atrapalhando o áudio na outra sala lá, por gentileza. Pode. Gente, falando, pode responder na folha? Pode. Eu só não acredito que tem algumas questões que não vai dar espaço, mas pode fazer. Que? Vai chegar em que ano? Pois o Alessandro combina com vocês aí a entrega, mas tenta fazer o máximo possível, levantem dúvidas, tá? Depois você vai lançar o vídeo, né? Ó. Ori, já fala aí pra eles. A entrega é quinta-feira que vem. Entrega quinta-feira que vem. Gente, vocês não acharam sinceramente que vocês iam ter carnaval, não, né?
Meninos, presta atenção. Queda livre. Se eu tiver um corpo, soltar ele a uma certa altura em relação ao nível da Terra, ele vai cair, certo? Detalhe importante, por incrível que pareça, não é mágica. Ele cai mesmo. Certo? Por que que ele vai cair, bebês? Gravidade. Porque Newton descobriu a gravidade? Não. A gravidade já existia, ele só supôs, senão estava tudo flutuando até descobrir. Ia ser um super tombo. Vamos lá. Onde nós temos G, que é chamado de aceleração. Presta atenção nisso. Gravitacional. Beleza? Então, G é uma aceleração gravitacional. Beleza? Tranquilo? Existe a gravidade. Nosso campo gravitacional, qualquer corpo na sua proximidade vai ser atraído. Porque... Vai lá. Detalhe, queridos. Olha só. O nosso G, tá? A nível do mar, a gravidade na Terra vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tem esse valor aqui a nível do mar, certo? Só que para cálculo, a maioria de vocês, quando não obrigar, a gente vai adotar 10. O cálculo fica mais simples. É sério mesmo, tá? Fica mais simples isso aqui, beleza? Então a gente vai adotar 10 que facilita a vida de vocês. Espera aí. Se eu recebo o nome aceleração gravitacional, que tipo de movimento explica melhor o movimento de queda livre? Movimento uniformemente variado. Porque é um movimento que vai... Tanto é que se eu pegar um objeto e soltar, ele cai acelerado, ou seja, ele vai aumentando a sua velocidade até o ponto de impacto. Correto? Correto. Então, esse movimento é uniformemente variado. Então, as equações do movimento uniformemente variado vão servir para a gente, certo? Só que é o seguinte, esse movimento, na maioria das vezes, o corpo ele é abandonado. Beleza? Presta atenção nisso aqui. Então, eu vou dizer que o corpo foi abandonado. É mais ou menos vocês quando arrumam namorado. Mais ou menos não, é isso aí. É isso aqui. Nesse caso, você pode dizer o seguinte, que a velocidade inicial dele é igual a 0, certo? Se você afirmou que o corpo foi abandonado, sua velocidade inicial é 0. De boa? Tá. O que acontece aqui, então? Olha só. Velocidade inicial é igual a 0. E aqui tem um segredinho para facilitar a vida da gente. A gente vai usar o eixo invertido. O que quer dizer eixo invertido? O eixo de orientação nosso, o Y, ele vai estar assim, para baixo. Por quê? Para a gente não ter que ficar mexendo em sinal. Beleza? Então, por exemplo, aqui em cima eu vou considerar 0, beleza? E aqui eu vou considerar o H. E tudo que estiver movimentando para baixo, eu vou considerar que é o quê? Positivo. Certo? Então, beleza. Lembra da equação da velocidade? V é igual a V0 mais AT. Lembra isso? O correspondente que a gente vai usar para queda livre vai ser o seguinte, ó. V é igual a G vezes T. Olha o tanto que ficou mais simples. Só invertendo o eixo. Beleza? Só invertendo o eixo. Por exemplo, a equação da posição. S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2, não é? O correspondente dele que a gente vai usar aqui para queda livre vai ser apenas H é igual a GT ao quadrado sobre 2. Olha o tanto que ficou legal. Não fica bem mais simples? É ou não é? Auri, e o Torricelli, dá para usar também? Dá. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes o deslocamento. Isso. Qual que vai ser o correspondente que a gente vai usar, então?
V ao quadrado é igual ao quê? 2 vezes G vezes H. Ó, tanto que a sua vida ficou mais fácil agora, não é? Hã? Delta H, pode ser, tanto faz. Distância. É. Beleza? Vamos ver um exemplo? Vamos lá. Exemplo. Vamos lá. Presta atenção aqui, meninos. Um corpo foi abandonado de uma altura equivalente a 12 metros, determine o tempo de queda. Lembrando que se foi na Terra, a gente considera a gravidade quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Tá. Se eu fosse calcular aqui, letra A, o tempo de queda. Beleza? O que eu tenho ali? Ó, posso fazer o seguinte aqui, ó, H é igual a GT ao quadrado sobre 2, não posso? Quanto que é a altura? 12, não é? Gravidade, 10, que multiplica tempo ao quadrado sobre 2. Posso simplificar aqui, não pode? 12 é igual a 5t ao quadrado. T ao quadrado, 12 dividido por 5. Faz para mim alguém aí. Vai ser 0,6. Não. Vai dar 2,4. 2,4. Tempo vai ser igual a quanto? Raiz quadrada de 2,4. Quanto que dá essa raiz aí, crianças? Vai dar 1,5. Quanto? 1,5. Então, aproximadamente 1,5 segundos. É o tempo que ele gasta para cair, certo? Na letra B, eu vou ter a velocidade de atingir o solo. Posso lá V não é igual... Opa! V não é igual a GT. Eu tenho um tempo de queda, não tem? A gravidade não é 10. O tempo não é 1,5 que eu achei. Então, 10 vezes 1,5, por incrível que pareça, vale 15 metros por segundo. Lembra aqui que eu estou desprezando algumas coisas. Por exemplo, resistência do ar. Nossa, Aerodinâmica e tudo mais. Beleza, pessoal? Meninas, presta atenção aqui, ó. Logicamente, isso aqui é uma pincelada. Vocês têm que dar uma estudada melhor. Vou dar um conselho. Assiste videoaula, pega dica. Tenta realmente. Quem fala assim, não, eu quero fazer vestibular, eu quero aprender alguma coisa, tenta realmente fazer exercício. Beleza? Traz dúvidas aí na quinta-feira aí. Eu vou estar a semana toda aí. Inclusive, estarei trabalhando na escola no carnaval. Quem quiser mandar uma mensagem depois, pega depois no telefone, pode mandar. E aí a gente faz direitinho. Beleza, pessoal? Eu vou salvar aqui agora a nossa aula. Eu vou estar enviando... Não, vou mandar para o Alessandro e ele manda para vocês. Ori, Que? entrega a lista para os meninos. Eu vou entregar a lista para quinta-feira. E aí a Alessandro, gente vem já aqui porque não está dando para ouvir não, tá muito barulho, tá? O som tá baixo, eu tô sem caixa. Depois, quem quiser assistir a aula novamente, eu vou estar... silêncio aí, vamos lá, bora. Eu vou estar disponibilizando a aula para vocês. Pessoal da sala aí, beijo, até a próxima. a lista para quinta-feira, tá? O Bruno
vai corrigir com vocês e olhar e postar.